Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Melk e hoje nós vamos trabalhar o tópico 10.2, classificação das ondas, parte 1. Bom pessoal, para a gente começar a entender um pouquinho o que é uma onda, né? Então uma onda é todo movimento causado por uma perturbação, às vezes uma perturbação voluntária ou involuntária, tá? E essas perturbações elas vão se propagar no meio, certo? É claro que nem todas as ondas vão necessitar de um meio para se propagar. É claro que a maioria, que nós conhecemos hoje no nosso dia a dia, elas precisam de um meio. Outras não visíveis, eu não preciso de um meio. Para a gente continuar, as ondas não visíveis, elas basicamente existem em todo dia, no nosso dia a dia, só que a gente não consegue ver, porque o nosso olho existe uma faixa de captação visual. E as ondas não visíveis, elas não fazem parte dessa faixa de captação visual. Por isso que a gente não consegue ver. Mas que tipo de ondas eu tenho no nosso dia a dia? O roteador de internet na sua casa, o roteador de antena, via rádio que você escuta a estação favorita, a TV, tá? Então tudo isso são ondas não visíveis. É claro que elas acabam existindo, mas a gente não consegue visualizá-las. Existem ondas que a gente consegue ver, mas elas são composições de vários tipos de ondas, como por exemplo a luz solar. Ela tem raio-x, ultravioleta, que é uma das ondas capazes de trazer benefícios e malefícios dependendo da quantidade de utilização que você toma sol durante o dia. Tá? É bom você tomar sol? Traz vitamina D para o nosso corpo? É ótimo, porém você precisa tomar cuidado entre a quantidade de sol que você toma no seu dia a dia, devido a quem? A esse cara aqui, olha só, os raios ultravioletas, beleza? Bom, para a gente continuar, a gente tem que classificar essas ondas, e as ondas elas vão ser classificadas de duas maneiras, uma onda mecânica e uma onda eletromagnética, tá? A onda mecânica, percebam o seguinte, que tem uma pessoa tocando a superfície da água. A pessoa está causando uma perturbação na superfície, na lâmina de água. Essa perturbação vai gerar o quê? Uma irradiação, aqui no formato circular, ou seja, bidirecionada, para as bordas do meu movimento. Isso é o exemplo de uma onda mecânica. Já uma onda eletromagnética, eu não preciso de um meio para que ela venha se propagar. Basicamente, os raios solares, quando eles saem do Sol em direção à Terra, não existe o quê? Ar no espaço. Então, quando você assiste aquele filme de Star Wars, que você ouve a explosão acontecendo, basicamente aquilo ali é uma ficção e uma mentira. Porque o som, ele é uma onda mecânica, então ele precisa do ar para se propagar. Por isso que quando a gente ouve no cinema uma explosão espacial, teoricamente não tem explosão espacial. A explosão acontece, mas o som não chega até os nossos ouvidos, porque não tem ar para se propagar. Por isso que os raios solares, quando eles saem do Sol e chegam até a Terra, fazendo ali a dispersão solar, basicamente é uma onda eletromagnética. Por que uma onda eletromagnética? A onda eletromagnética, ela necessita de quê? De nada. Ela não precisa de um meio para se propagar. Por isso que ela é uma onda especial, ela viaja sempre no vácuo. É claro que existem outros meios dela se propagar, tá? Mas ela não necessita de um meio material para se propagar. Por isso que a gente tem a irradiação, a radiação no espaço para poder a onda, os raios solares, chegar até a Terra. A gente já estudou os meios de propagação de calor e eu já falei para vocês quais eram os tipos de propagação de calor que nós tínhamos. E as ondas eletromagnéticas é a responsável pela propagação do Sol até a Terra. Beleza? Vocês precisam entender bem as ondas eletromagnéticas para verificar o meio de propagação de energia, ou seja, o calor em movimento, tá?
Continuando, as ondas mecânicas, como eu falei para vocês, ela precisa de um meio material para que ela aconteça. Toda onda mecânica ela precisa de um meio material. Quando a gente fala, né, as cordas vocais, elas vibram, fazendo com que o ar vibre e a pessoa que está próximo acaba escutando esse barulho, ou seja, que a gente chama de voz, de fala, tá? É claro que quando eu trabalhar em um meio material, uma corda, pego uma corda, balanço ela. Olha só, eu estou provocando, né, uma oscilação, ou seja, eu estou provocando uma perturbação, tá? E aqui nós temos um claro exemplo de uma onda mecânica, que é a agitação de uma corda. Fechou? A mesma coisa vai acontecer com a energia potencial elástica. A energia potencial elástica, com a variação das molas, né, ou a dilatação e a compressão de uma mola, ela vai gerar para a gente também uma onda mecânica. É claro que às vezes de maior intensidade ou menor intensidade. Vai depender do coeficiente, tá? Olha só, de elasticidade dessa mola. Então, isso são ondas mecânicas. As ondas eletromagnéticas são as ondas, na sua maioria, não visíveis. Por quê? A gente só consegue enxergar esse espectro de luz aqui, olha só, entre o vermelho e o violeta. Só esse pedacinho aqui. Estão vendo? Daqui para trás, a gente não consegue visualizar. Daqui para frente, a gente também não consegue visualizar. Por isso que quando nós pegamos o controle da TV e liga a TV, eu não consigo ver que existe uma onda saindo, né, pela lâmpadazinha ali de emissor de ondas do controle remoto e chegando até a TV. Mas se você quiser fazer uma experiência, pega a câmera do celular, coloca o controle atrás e aperta. Você vai conseguir visualizar através da câmera do seu celular que a lâmpada do controle ela vai começar a piscar. Você vai conseguir, através da câmera do celular, captar as ondas, né, de controle, que são as ondas infravermelhas. Por isso que o controle tem uma baixa, tá, direcionalidade até a TV. Se eu ficar muito longe, às vezes o controle não vai conseguir funcionar corretamente. Pode funcionar, mas não como deveria, por conta da distância. Beleza? Bom, pessoal, ondas eletromagnéticas são ondas não visíveis. Onde ela se encontra? Olha só, as ondas de TV, de rádio, controle remoto, as ondas de radiografia, até mesmo o Sol e elementos radioativos. São exemplos de ondas eletromagnéticas. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. A gente conseguiu entender um pouquinho sobre o conceito de onda mecânica e onda eletromagnética, que são as duas principais divisões que a gente tem dentro do conteúdo, tá, relacionado a ondas. Agradeço vocês por ter assistido a videoaula e até mais, pessoal. Tchau, tchau.